Oi, gente, eu tô de volta hoje para conversar com vocês sobre esse livro que eu ganhei. Eu vou só abrir ele hoje, mas eu vou fazer um vídeo fazendo a resenha crítica dele, tá certo? Por que que esse livro de sutura, qualquer livro de sutura é importante, ou treinar sutura é importante? Porque isso é na verdade, todos os internos sempre reclamam disso. Seja no Brasil inteiro. Chega no internato sem ter muita prática de sutura. E eu estava conversando uma live com um professor da Federal de Minas Gerais, que isso é um problema até de Harvard. Um ex-aluno de Harvard, e não tem muito tempo, viu, gente? Ele tem 8 anos de formado em Harvard, e ele disse que foi para um internato sem saber suturar. E ele falou da quantidade de problemas que ele teve, da perseguição do cirurgião com ele. E isso é um problema que eu vejo que, na verdade, não é só a nível do Brasil, né? É a nível, você vê em Harvard, eles têm esse problema de chegar no internato sem saber suturar. E eu me pergunto de quem é a culpa, né? Porque eu não sei. Aqui no 5º período de medicina, aqui no Brasil, já é ensinado sutura, né? Mas o que falta da gente talvez não seja a prática, né? Mas a orientação da técnica. E aí, eu conversando com ele sobre esse problema de Harvard, tudo, ele disse: olha, eu vou mandar um livro para você, porque ele acompanhou durante toda a graduação. Ele hoje é diretor de uma faculdade de medicina. E ele acompanhou durante toda a graduação cirurgiões gerais. E ele desenvolveu uma técnica de ensinar sutura. E aí, ele falou na live que ia mandar para mim. E eu vou avaliar esse livro. Eu vou abrir com vocês, tá? Chegou essa semana. É o Dr. Yuri Machado. Ele é formado pela Federal de Minas Gerais, pesquisador em neuromodulação. E hoje ele é diretor de uma faculdade de medicina. E aí ele desenvolveu isso aqui junto com outros colegas durante o período em que ele acompanhou outros cirurgiões gerais. Mas vocês vejam, né? Que isso não é um problema de Brasil nem de Nordeste. Isso é um problema que eu vi, né? Um ex-aluno de Harvard contando que nem em Harvard eles conseguem chegar no internato sabendo suturar. E aí a gente precisa encontrar, né? Onde é que está, na verdade, de quem é a culpa. Muitos alunos treinam sutura, né? Antes de ir para um internato. Mas se você não tiver uma boa técnica, a sutura não vai te salvar. Gente, olha só. Esse Dr. Yuri de Castro Machado, ele é formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tiago Macedo Cordeiro e Beatriz Deotti. Esse livro, inclusive, ele é ofertado em cursos de suturas internacionais. Agora eu tô vendo ele, eu tô lembrando que esse livro, minhas amigas, inclusive, fizeram esse curso. Eu vou até conversar com a mamá. Mamãe, inclusive, fez um curso de sutura internacional e eles deram esse livro de presente. Eu não conheço esse livro, tá? Eu só vou abrir com vocês e depois é que eu vou fazer a resenha crítica, tá? Mas Dr. Yuri Machado, ele passou toda a graduação de medicina acompanhando cirurgiões gerais. E ele também percebeu essa deficiência, né? Dos alunos chegarem no internato sem saber suturar. E aí ele decidiu desenvolver, botei aqui um pouquinho, uma técnica de sutura, né? Eu vou abrir aqui com vocês e a gente vai. Olha aqui, esse aqui é o Dr. Yuri Machado. Eu já fiz 2 lives com ele. Uma live sobre currículo Lattes. Quem quiser, olha lá no meu IGTV. E nós fizemos uma live sobre livros. Todo o livro que todo acadêmico de medicina deve ler antes de terminar a faculdade. Só que o vídeo dessa live do livro tá lá no @medbeta, no IGTV de lá, tá certo? Esses 2 eu não conheço, nem o Tiago Macedo, nem a Beatriz Deotti, mas vamos lá ver, né? Olha, gente, novinho o livro, tá vendo? 2018. Novo livro. Muito bom.
É bom esses livros novos que... Olha só. Opa! Deixa eu ver aqui se dá pra vocês verem. Olha só. A sutura ideal. Agulhas, absorção, fios mais utilizados. Instrumental básico para sutura. Olha só. Manuseio dos instrumentos, classificação, a técnica. Olha. Tipos de suturas e suas técnicas. Técnica de cortar os fios e retirada dos pontos. Gente, é engraçado que eu fui instrumentadora cirúrgica durante muitos anos, né? E aí depois eu fui trabalhar no PSF e o pessoal tinha medo de fazer retirada dos pontos. Isso aqui eu tinha aprendido no curso de instrumentação. Mas tem muita gente, vocês não imaginam a quantidade de pessoas que tem mais medo de retirar os pontos do que de suturar. Tem muita gente que tem medo, né? E aí eu não sabia disso. Eu fui conhecer isso quando eu fui trabalhar no PSF. Olha só, gente, eu já fiquei assim muito curiosa, tá? Eu vou mostrar rapidinho esse livro, porque eu ainda vou ler e eu não vou fazer a resenha crítica agora, eu só vou mostrar, tá vendo? Sobre a questão da posição, olha, que muita gente não consegue. Sutura também é a arte de você saber movimentar a sua mão, de você conversar com a sua mão, né? Eu aprendi muito isso. Não é simplesmente só pegar a pincelar e suturar, não é. A sutura ideal, a técnica perfeita, material básico para suturar. Olha só, tá vendo os tipos de agulha, agulha reta, o fio cirúrgico, composição, espessura. Eu vou ler o livro todo e eu vou fazer a resenha crítica para vocês, tá certo? Vou inclusive pegar o meu marca-texto aqui de livro e sublinhar as partes mais importantes para vocês. Gente, é muito, muito importante o interno saber o nome dos fios. É sim. Porque ele tem que separar esses fios antes da cirurgia para o cirurgião. Tá certo? Você tem que saber o instrumental básico para as suturas. Você não pode estar na hora da cirurgia, tá pedindo ao circulante. Ah, eu quero categote número tal. Não. Isso tem que ser... Mesmo que você não use, os prováveis fios que você vai usar, você já tem que deixar próximo, tá? Olha as pinças. As tesouras, olha. O campo. Geralmente, o interno faz muito sutura, né? Na emergência. Eu nunca vi esse bacal sendo usado para outra coisa a não ser prender os campos cirúrgicos, viu? E olha que eu fui instrumentadora durante muitos anos. Eu vou dizer uma coisa a vocês. No pronto-socorro aparece muita sutura, né? Bastante. E quem vai fazer é o interno, viu? Já só avisando. Então você tem que saber o que é uma... Pelo menos saber destravar aqui. Um porta-agulha, né? Na cremalheira aqui, ó. Que muita gente no início não consegue, fica tentando soltar. Sequência de pontos, olha. Posição das bordas. Tá vendo? Olha, a eversão, a inversão, a técnica. O acolhimento, instrução do paciente, o preparo do material, a limpeza da ferida, que também é importante, tá? Ele fala até sobre paramentação, estão vendo? Olha aqui as fotos. A escovação, a secagem, como calçar as luvas. Isso é o que a gente vê, né? Tudo isso a gente vê na faculdade. E é importante porque na hora que o cirurgião chama e diz, fulano, entre, você vai entrar comigo na cirurgia. O cirurgião, ele não vai ensinar você a se escovar, entendeu? Então você tem que correr, também se escovar e saber calçar a sua luva. E aí eu vou sublinhar. Como eu já fui instrumentadora e eu vi muito acadêmico não conseguir essas etapas simples, eu vou sublinhar no livro as coisas que eu acho que o acadêmico tem que saber antes de ir para o internato, sabe? A realização da sutura, porque você não vai fazer aquela sutura perfeita intradérmica, sabe? Mas você tem que saber fazer o nó, você tem que saber fazer
uma sutura simples. É obrigado, tá? Obrigado mesmo. Olha só. O nó, seminó, isso aqui eu ensinei. Eu tenho um vídeo dele lá no... que eu coloquei no YouTube. Sobre o nó do cirurgião. Muito bom. Seminó duplo do cirurgião. Vou mostrar pra vocês também. E aqui tem tudo, olha. Tipos de suturas e suas técnicas. Eu vou perguntar ao Dr. Yuri quanto custa um livro desse, que eu não sei. Porque eu também vou passar pra vocês o preço, né? Eu vou fazer a resenha crítica. Vou deixar aqui em cima já pra passar pra vocês. Gente, olha que interessante que vocês precisam saber, tá? Sobre as camadas que pegam, tá vendo? Olha. O passo a passo do ponto em U. Geralmente, o médico, ele sempre vai fazer, vamos dizer, se ele vai participar de uma cesariana, ele vai fazer aquele ponto no útero, sabe? Mas ele não vai fazer o da pele. O da pele quem vai fazer é você. Quando ele começar a terminar, ele já chama você pra suturar a pele, entendeu? Deixa eu me lembrar. Qual era? Era esse. Ah, aqui, esse. O chuleio festonado, que é que faz no útero. É esse aqui. Ele não vai pedir, sabe? Mas ele vai... O da pele você vai ter que saber fazer. Olha, o intradérmico também. Eu gostava muito de treinar esse intradérmico. E a retirada de pontos, tá? Eu vou também sublinhar umas coisas pra vocês e por que os acadêmicos têm tanto medo de fazer a retirada dos pontos. Tá aí, gente. O livro de suturas, que é... Inclusive, ele é entregue de graça em cursos de suturas internacionais. Eu não participei desse curso de sutura internacional, mas eu lembro que isso... Apesar disso aqui de ser da Federal de Minas Gerais, isso aqui ficou estampado num folder da minha faculdade. E eu vou conversar com o Dr. Yuri quanto a esse livro e vou fazer a resenha, tá certo? Fica a dica.